Essa daqui é uma recapitulação de todas as partes que eu fiz dessa obra bem pequena. Não foi muito grande não, porque eu só tinha 10 capítulos traduzidos, viu? O capítulo 10 tá no final do vídeo, pra quem quiser eu vou deixar bem a marcação dele. Chega de enrolação, então agora fiquem com o vídeo. Logo no começo do mangá nos mostra que o Panzer tá suando frio pelo jeito. Ele fala que o nome dele é Léo, que ele é um jogador desempregado, um noob. Então ele fala que sua equipe inteira foi morta. O motivo tá logo na frente dele, então acaba vários símbolos de erro na frente dele. Olha pro lado ele vê um monstro, então ele fala aquilo. Acaba nos mostrando um monstro enorme, bastante grande mesmo. O sistema fala que é um monstro desconhecido, seu nível e habilidade também são desconhecidos, até seu nome também é desconhecido. Então o protagonista pensa que essa batalha vai decidir a sua vida. Aqui que acaba nos dando um resumo do que aconteceu no mundo do protagonista. 10 anos atrás acabou aparecendo várias masmorras e monstros pelo mundo inteiro. Os sobreviventes que conseguiram vencer as masmorras são chamados de jogadores. Resumindo é isso, que nos mostra 2 horas atrás em alguma área que eles estão aí caçando. Um cara fala, se eles não querem seus bônus para eles não fazer corpo mole, e você também aí de quarto óculos. Então Léo acaba respondendo, sim senhor. Então um dos filhos se perguntando o que esse rato desempregado tá fazendo na equipe deles. O cara fala que aparentemente ele escapou de uma área bastante perigosa. Outro figurante fala que então ele tem experiência com isso, né? Então parece pensa que irritante esses caras. Nos mostra que pelo jeito o plano acabou indo para uma masmorra bastante difícil, mas ele não conseguiu completar ela, mas ele conseguiu escapar vivo, ele conseguiu. Ele fala que com isso ele acabou não despertando uma classe. Ele fala que por isso ele ficou preso nesse trabalho de guias por ano. Acaba chegando os caras dizendo pro pessoal bom trabalho. Então ele fala que eles continuam com a exploração. Até que falou isso foi o Juiz Luke. Ele é rank B. Então o Luca pergunta para o Léo qual é a situação deles agora. Então o Léo fala que eles estão na posição ideal agora. Ele fala, cara, que eles estão ali junto com aquela outra que tá perto deles, só tem monstros fracos, mas também tem bastante loot bom. Então o Luke fala que é certo, que eles vão para a central agora para eles poderem terminar aquela masmorra de rank B. Então o Léo pensa, a área central, esse cara não deve estar falando sério, não tô fim de morrer ainda. Então o Lucas fala, Léo nos leva para lá agora. Então o Léo manda eles esperar um pouco. Então o Léo fala que aquela masmorra não é uma armadura comum, que assim com os 10 anos de informações que eles têm não é suficiente para eles poderem enfrentar ela. Então o Léo fala que ele deve primeiro recolher informação do lugar que eles estão. Do nada o Lucas acaba partindo para cima do Léo, acaba pegando no seu pescoço. Então o Lucas segura o Léo para cima e fala, ouça bem, vim aqui para terminar aquela masmorra. Então cale sua boca e faça logo o seu trabalho, perdedor desempregado. Depois disso acaba começando a implorar por perdão. Então o Lucas fala que ele está recebendo um tratamento especial porque ele já conseguiu escapar dessa masmorra aí que eles estão. Nada mais que isso. Depois o Pan já fala que eles vão logo se dirigir para a central logo. Seus pensamentos do Pan já pensam que ele vai logo esperar uma chance logo para escorrer depois que ele chegar lá. O Lucas acaba puxando sua espada e fala para ele não tentar fugir, senão vai ser pior para ele. O Pan já fala que sim, que tá tudo bem então. Nos seus pensamentos, o Pan já pensa que isso não está cheirando bem. O Lucas acaba guardando sua espada e fala que merda, a cabeça suja na minha mão. O seguinte fala que idiota aquele retardado devia ter pensado antes de falar com o Lucas. O ranking B logo ainda. Então o Pan já pensa que merda, tenho que escapar de algum jeito daqui. Então depois disso acaba nos cortando para a central, que pelo jeito tem um figurante bastante impressionado com ela. Então o Lucas fala que na verdade ele não vê nenhuma diferença em nada. O Pan já pensa, idiotas, esse é um ninho de monstros. Ele vai escapar depois que a batalha começar. O figurante fala, louco, um monstro lá em cima. O Lucas fala, pelo jeito é um monstro de rank B. Eu fico pensando que pelo jeito tem vários monstros aí. Então o Lucas manda todo mundo se acalmar porque ele vai começar a usar uma sua bola de fogo grandona. O Lucas fala que esse é só um monstro de rank B, que isso vai ser uma vitória fácil. O Pan já fica impressionado com o poder do Luca, que ele é tão forte igual um rank A. O Pan já pensa que ele tá com bastante inveja do Luca. Se pudesse ficar forte igual ele, ia ser muito bom. Então o Léo começa a pensar que sua habilidade de detecção começou a detectar algo. O Léo percebe que é um monstro que tá chegando muito perto deles. Então o Léo fala pro Luca que ele tá detectando um monstro que tá vindo na direção deles, que eles têm que sair daí o mais rápido que eles puderem. Então o Luca fala, não me faça de desempregado, você não tá detectando nada. O Léo tenta falar uma coisa, mas o chão acaba quebrando ao redor deles. Acaba deixando todo mundo surpreso quando o chão quebra e cai todo mundo pra baixo. O Luca começa a botar a culpa no Léo porque pelo jeito ele levou ele pra uma armadilha, mas o Léo acaba falando que ele não levou não. Um dos vários filmes acaba chamando o Lucas Samar, que pelo jeito tava um monstro vindo na direção deles. O Léo fica surpreso que sua detecção acabou consumindo do nada. O Lucas fala que isso é muito impressionante, que ele vai reprimir o Léo depois. O monstro fala, ei humano, vamos brincar? Meus amigos, o design desse monstro aqui na minha opinião é bastante suspeito, vocês não acham não? Então um dos figurantes falou que pelo jeito tá na hora de uma missãozinha, vamos caçar esse monstro logo. O Lucas fala, vamos, eu vou queimar esse monstro até a morte e virar cinzas. Ele acaba ficando bastante surpreso com isso do Lucas. Não percebe que o monstro sumiu, então estão pensando que se o Lucas conseguiu ganhar dele. O Lucas mandando ficar atento que aquele monstro não deve estar por perto deles. Então o Lucas acaba percebendo que pelo jeito o monstro tá atrás deles. O monstro começa a bater no Lucas chamando de malvados, então o monstro dá vários socos no Lucas. O figurante fala, não se acovardar, que não é nada de especial nisso aí. Depois
disso o monstro acaba pegando esse mesmo cara e fala que vamos brincar, acaba rebolando todo mundo nas paredes. Então depois disso o monstro acaba dando um belo de um sorriso, pelo jeito o monstro tá bastante feliz com uma coisa dessa daí. Ela já pensa que pelo jeito ela matou todo mundo agora. Depois ele acaba tentando recolher informação sobre essa coisa, mas ele percebe que não tem nada dela. Fica esperando que diabo é essa coisa aí. Depois disso o monstro acaba atacando o Léo e acaba jogando o Léo numa parede que pelo jeito desmanhou um pouco. Ele fica se perguntando e agora o que ele vai fazer. O monstro se prepara pra comer ele, mas antes disso o monstro acaba sentindo algo familiar no Léo. Acaba deixando o Léo sem entender nada. Depois disso o monstro acaba chamando o Léo de papai. Pergunta se ele mesmo que é o pai dela. Acaba deixando o Léo sem entender nada com a situação dessas. Então o Léo fica se perguntando se tem uma filha tão grande assim. Depois disso o Léo fica se falando que isso não faz sentido nenhum. Depois já fala que espera que pelo jeito ele pode conseguir escapar dessa situação se ele cooperar com esse monstro. Depois disso acaba reitando seu óculos e o monstro fala: vamos brincar, papai, que ele abrindo uma boca na sua barriga. O monstro fala que a Suzuku quer ir pra casa com o papai logo. Depois disso o pai vai se perguntando como diabos isso chegou a esse ponto. E depois disso o Léo manda o monstro parar com isso pra ele escutar o que seu pai tá a dizer para ela. O monstro acaba não escutando e joga o Léo pra dentro da boca dela. Então o Léo fica se perguntando se ele vai morrer desse jeito. Ele pensa que essa é a pior maneira possível de se morrer. O sistema fala parabéns, trabalho secreto disponível. O nome do trabalho é Guardião do Terror. Então depois disso ele acaba abrindo seus olhos e percebe que ele não morreu. Ele fica se perguntando se ele não tá morto mesmo. Ele acaba reconhecendo que pelo jeito é a casa dele, o lugar que ele tá agora. Tá ligado? Então a mulher fala o dia e o horário que ele tá agora. Então ele percebe que ele voltou 10 anos atrás e 5 horas antes do tudo acontecer. Ele fica se perguntando se ele tinha essa habilidade de refazer sua vida assim mesmo se ele morresse, se ele tinha essa habilidade antes. Ele fica comemorando que finalmente suas peças foram ouvidas, finalmente ele vai conseguir o pai de jeito agora. Atrás dele pelo jeito tá aparecendo um monstro atrás dele. O monstro atrás dele acaba aparecendo de completo e fala papai. Nesse momento o Léo acaba se paralisando de medo. Então o Léo acaba caindo no chão, então o monstro fala que tá com a barriga vazia. O Léo fica se perguntando o que diabo tá acontecendo agora, então por que esse monstro tá aí junto com ele? O monstro fala o sabor do papai. Então o Léo pensa que merda, pelo jeito eu vou ser devorado de novo agora. Então o monstro acaba pegando o Léo e começa a lamber ele. O monstro fala que o sabor do papai muito é bom para ela. Então o monstro pergunta para o Léo o que vai ter na janta hoje. O monstro fala pro Léo que Suzuko está com fome agora. O monstro começa a falar, me dê comida, eu tô com muita fome agora. Já fala que vai fazer algo para ela comer agora. O monstro fala que tá bom. Então o Léo acaba preparando para algo para ele. Então elas perguntam o que é isso. O Léo fala que isso é tudo para você, Suzuko. Acaba deixando ela bastante alegre com isso. Acaba dando um abraço nele. Ela fala que o jeito ela ama ele bastante agora. Então o Léo fica se perguntando se isso é um delírio ou algo do tipo. Então depois disso o monstro começa a comer. Pelo jeito o monstro tá gostando bastante dessa comida que o Léo preparou para ela. Minha opinião, né? O monstro fala que está bastante gostoso. Então o Léo pensa, se ela comer isso tudo deve encher um pouco da barriga dela. O Léo acaba no seu sistema e percebe que ele tem uma profissão agora. É Guardião do Terror. E pelo jeito é uma profissão única que ele despertou depois que ele começou a conversar com a Suzuko. Ele percebe que apesar da sua condição estar imperfeita, ela é rank B. Fica se perguntando o que aconteceu quando ela estiver na condição perfeita dela. Fica se perguntando se ele pode controlar ela de verdade mesmo. Então, se ele pode controlar, então ele fica se perguntando se ele pode controlar os outros chefões também. Então, depois a Suzuko acaba abraçando o Léo de novo. Falando papai. Pelo jeito ela tá com bastante fome ainda, pelo jeito, né? O Léo pensa que pelo jeito não faz nem 5 minutos que ele botou comida para ela, já tá com fome de novo. Então o Léo fala que por enquanto ele vai manter ela feliz com isso. Então ele fala, Suzuka, você precisa ser um pouco paciente. Então ele fala que não precisa se apressar, que ele vai dar comida para ela até explodir. Então o Platão já pensa que ele vai agir como um pai para ele poder deixar a condição da Suzuko perfeita. Pra ele poder limpar as marmoras, assim vai ser mamão com açúcar para ele. Ele fala que ele vai se ver todo aquele idiota que riram dele antigamente. Mas Suzuko fala, papai deu carinho na Suzuko. Acabou deixando pra gente sem entender nada com a situação dessa. Depois a Suzuko acaba falando que tá muito feliz e acaba abraçando os anjos daquele Léo. A Suzuko fala que a Suzuko vai ser uma boa garota agora. O Léo fala que primeiro coloca o papai no chão porque ele tava pensando que ele não tava conseguindo respirar no pensamento dele. Fala agora mesmo. Acaba dando um estalo, acaba achando que tem coisa errada. Ele fala que não pode ser que isso tá acontecendo agora. Acaba correndo por uma janela e percebe que é sério mesmo que isso tá acontecendo agora, que é a quebra da dungeon. Ele fica com medo porque as dungeons estão aparecendo mais cedo do que o costume que apareceu na antiga vida dele. Ele pensa que isso tá de brincadeira com ele. Ele nos mostra como a dungeon quebrou, então de repente acaba aparecendo um monstro de vazio na frente do Léo. Acaba recebendo a notificação dizendo que a floresta negra se manifestou. Então o Léo acaba ficando com medo do monstro que apareceu na frente dele. A Suzuki acaba indo pra frente do Léo, acaba chamando esse monstro de verme e acaba espantando esse monstro. Acaba recebendo a notificação que ele foi liberto. A Suzuki acaba pegando o Léo, levanta pra cima dizendo que o papai é dela. Então o Léo pede pra Suzuki coloca ele no chão agora. A Suzuki tá bem, então ela pergunta para o Léo se já é hora de comer. O Léo fala pra Suzuki que ele vai preparar algo louco para ela comer. Ele fica se perguntando que diabo de tremor foi aquele. Depois disso o olho do Léo começa a acabar a arder, então ele se pergunta o diabo o que é isso. Depois disso ele acaba recebendo a notificação dizendo que ele pelo jeito ele pegou uma maldição. A Suzuki acaba perguntando o que tá acontecendo com ele, com o papai dela. O Léo fica se perguntando o diabo de maldição essa que ele pegou agora. Ele recebe outra notificação dizendo que se ele não pedaçar a floresta em 72 horas, ele
ele acaba ficando preso nessa floresta para sempre. Depois disso começa a aparecer vários monstros no chão, aparecem monstros de madeira assim, ou algo do tipo assim, né? O Léo pensa que a situação dos infernos é essa agora que ele se encontra. Ele pensa que ele nem tem muito de lidar com a Suzuko, já tá acontecendo isso agora. A Suzuko fala comida, isso parece muito gostoso. Logo no começo já nos mostra que a Suzuko tá atacando vários monstros tipo madeira, coisa do tipo assim, e o Vegeta tá ganhando bastante ponto com isso. Também toda vez que a Suzuko devora um desses monstros, a fome dele acaba sendo diminuída, que acaba deixando bastante alegre por causa disso. Pelo jeito esses monstros são bastante gostosos na opinião dela, né? Também toda vez que ela devora um monstro, ela ganha a habilidade do monstro, ela ganha. Então ela pega outro remoto monstro e rebola ele no chão com toda a sua força. Então o protagonista fala que entendeu que a Suzuko pode saciar sua fome comendo monstros. Depois já pensa que ele tem que dar um jeito de acabar com essa maldição, porque ele não lembra dela na antiga vida dele. Então ele pensa que ele não deve estar nessa dungeon aí que ele tá agora. Então ele pensa, na antiga vida dele apareceu foi outra dungeon, não essa daqui que eles estão agora. Então o Léo pensa que dessa vez a diferença é que a Suzuko está junto com ele. Então a Suzuko pergunta para o Léo se ele tá querendo um pouco de monstro para comer. Então o Léo fala que não tá, que tá de barriga cheia. O Léo pensa, e se a dungeon tá querendo eliminar a Suzuko? Como o Léo é dono da Suzuko, a dungeon vai acabar eliminando ele no lugar dela, como ela é forte demais. Usando essa maldição que ele tá agora. Precisa terminar essa dungeon em 72 horas, senão ele vai ficar preso para sempre aí nela. Então o Léo se pergunta como ele e a Suzuko vão conseguir limpar essa dungeon nessas 72 horas, que ela é enorme. Então embaixo do Léo começa a fazer zoado, o chão começa a quebrar, então do nada aparece dois monstros pra perto do Léo. Acaba gritando não, então a Suzuka ficando bastante raiva e acaba conseguindo proteger o Léo no último minuto, usando uma das habilidades desses monstros que ela conseguiu. A Suzuka ficando também surpresa que ela conseguiu usar a habilidade desses monstros. A Suzuka pergunta pro pai dela se ele tá bem, então ele fala que tá bem sim, então ele fala que é bem feito pra esses monstros. E seus pensamentos lá tá bastante feliz porque ele percebeu que a Suzuka acabou roubando a habilidade desse monstro para ela. Então acaba ficando com medo porque do nada esses monstros começam a brilhar, né? Então Léo manda a Suzuka se afastar desses monstros porque eles vão explodir. Então do nada os monstros explodem e acabam destruindo todos os prédios no lugar que eles estão. Então aqui ele acaba nos mostrando que já passou 24 horas desde que essa floresta negra foi manifestada nessa cidade aí deles. Do nada aparece um cara dizendo que ele conhece as fracas desses monstros, que pelo jeito é o Lucas Samar também. Ele fala pro pessoal porque ele já foi um jogador do beta pra todo mundo seguir ele agora. Do nada vários figurantes começam a correr, acontecendo uma explosão para desses figurantes, deixando o Lucas bastante com medo por causa disso, porque pelo jeito apareceu um monstro level 2 agora. Esse monstro acaba dando um rugido perto do Luca. Acaba deixando os figurantes se perguntando que diabo de monstro é esse agora. O Luca manda os figurantes se acalmar porque ele tem um jeito de resolver isso do jeito mais fácil possível. Então o Luca se prepara para dar um pelo de um grito. Ele chama alguém chamado Possuído da Profecia, algo do tipo assim. Então do nada em cima do prédio acaba sendo uma luz azul que acaba destruindo um monstro com tudo no chão. Então a garota que salvou eles, então ela fala, então isso é um monstro de level 2 e ela é uma jurista de rank F. Aqui tem o nome dela, mas vou chamar ela de Mika, que é o segundo nome dela. Fala que eles são mamão com açúcar, fácil demais. Então o Luca fala para os figurantes, viu? Eu não falo, e se vocês seguirem as minhas ordens, vocês vão sair vivo dessas. Acaba deixando todos os figurantes muito alegres cantando vitória porque ela destruiu um monstro num piscar de olhos. Mickey pensa que ele é bom controlando as pessoas. Ela pensa que Ridou se conhece só faz um dia. Só que nos mostra como Ridou se conhecido, que ela estava sendo atacada pelos monstros, então ele, pelo jeito ele conseguiu salvar ela. Então Lucas Sama fala que ele está reunindo as pessoas para derrotar essa dungeon. Ele fala por si da profecia como vocês são bastante valiosos para mim. Ele acaba se apresentando que o nome dele é Lucas, jogador do beta. Então ele se pergunta se ela quer se tornar uma heroína junto com ele. Depois sendo nos cortes, ela se pergunta como acelerado como ele quer se tornar um herói nesse mundo agora. Então a Mika pensa que esse é uma dungeon de rank F sim, mas pelo jeito os monstros estão evoluindo muito rápido. Ele para essa dungeon não vai ser nada fácil na opinião dela. A Suzuko fala, é bastante divertido e incrível, né papai? A Suzuko pergunta para o Léo se eles podem fazer aquilo tudo de novo. O Léo fala que o pai se divertiu bastante hoje. O Léo pensa que a Suzuko salvou ele, mas se continuar desse jeito ele vai acabar morto. Então lá abaixo tem o Lucas falando, se vocês querem passar a dungeon me siga agora. Então o Léo pensa, então esse é o jovem Lucas, assim sendo um novato ele tem bastante habilidade ainda. Então o Léo pensa, limpar a dungeon com ele talvez não seja uma má ideia. Depois a vida deles começa a balançar. Então o Léo se pergunta que diabo de vibração, mas então o Léo olha pra baixo e percebe que seus monstros subindo também. O Suzuko fala que é comida, que eles finalmente vão comer mais. Então o Léo fica surpreso que todos eles estão escalando a árvore onde eles estão. Os filhos se perguntam que diabo tem errado com essa árvore, parece que ela está viva. Então a Mix pergunta que esses caras já gerem tudo. Então o Luca fala que nada bom, que pelo jeito essa árvore vai cair mesmo. Então a árvore acaba estalando, que pelo jeito ela quebrou no meio dela. Então o Luca acaba percebendo isso, então ele manda a Mika correr mais atrás. A árvore acaba caindo em cima dela. Acaba fazendo um belo de um estrago na cidade onde eles estão. O poder começa a se dissipar, então nos mostra que o protagonista pelo jeito sobreviveu. Depois se perguntando onde ele está, se ele ainda está vivo. Pergunta que sensação é essa que ele tá sentindo agora. Mika fala, ei moleque, mas você sair daí agora. Então ela manda ele ficar paradinho. Então Léo fala que isso foi um acidente, que não foi culpa dele. Então a Mika fala, foi você que derrubou aquela árvore, então você tem bastante culhões então. Então o Léo fala que foi só por acidente, que ele só tava andando a pouco quando essa árvore caiu. Isso tudo foi uma coincidência. Então a Suzuko começa a perguntar onde tá o papai dela, em qual lugar que ele está. Começa a levar bastante por ele, então a Suzuko pergunta o que diabo é isso. Então a Suzuko fala que finalmente encontra aí papai.
Acaba deixando a Mika bastante assustada quando vê ela. Depois já fica alegre, dizendo: Suzuko, beleza, agora sim. Então a Mika acaba se levantando e começa a usar seus poderes. Então ela fala: pode deixar ela comigo agora. Então a Mika fala que a Herói não corre do perigo, que ela vai defender ele desse monstro. Acaba deixando o sem entender nada dessa situação inteira. Então a Mika fala que está tudo bem e não precisa se preocupar com nada. A Mika fala pra Suzuko ir até ela agora. Então o Pozo já pensa o que tá rolando, então ela tá pensando que a Suzuko é uma inimiga, é? Então a Mika parte pra cima da Suzuko com bastante velocidade. Chega até uma hora que ela começa até a desaparecer, só aparece o raio azul na frente de todo mundo. Então o Léo manda ela ter cuidado. Então a Mika consegue achar uma abertura, então ela fala: finalmente achei essa abertura. Então a Mika acaba usando um ataque bastante forte. Quando a Mika fala que pegou ela, a Suzuko só dá um tapazinho que faz a Mika bater com tudo no chão. Então a Mika fala: papai, você tá preocupado comigo? Nos seus pensamentos, o Léo só tava preocupado mesmo com a Mika. Então Léo pergunta se a Mika estava bem. Em seus pensamentos ele espera que ela não tenha morrido com esse ataque, então ele acaba percebendo que ela só desmaiou com aquele ataque da Suzuko. Então Léo fica se perguntando o que diabo ele vai fazer agora. Então a Suzuko pergunta se ela pode comer a Mika. Comer a Mika como tivesse comendo arroz, pessoal. Não pense na besteira nessa hora. Então Léo manda a Suzuko não comer pessoas. Em seus pensamentos, o Léo tenta se lembrar, acaba se lembrando que era uma jurista da equipe do Luca. Então o Léo pensa: se ele salvar a Mika agora, o Lucas vai deixar ele se entrar num grupo desse sem problema nenhum. Ele também pensa que vai tudo para baixo e descobrir sobre a Suzuki. Então o Léo manda a Suzuki se esconder um pouco. A Suzuki se pergunta como assim. Então o Léo fala só por um tempozinho. Então o Léo fala que é para ele conseguir encontrar coisas gostosas. Se ela se esconder, ele vai dar bastante doces para ela comer. Fica bastante feliz. Então a Suzuki fala que ela vai se esconder bastante bem para ninguém perceber ela. Então o Léo fala para ser uma boa garota que ele vai caçar os petiscos dela. Então ele acaba recebendo a notificação da sua maldição, que ela acabou diminuindo bastante. Então o Léo fala que sua maldição desapareceu mais porque a Suzuko se escondeu. Então o Léo pensa: se eu for assim, ele terá que deixar a Mika mais escondida por um certo tempo. Então o Léo vai fazer que o Luca encontre o chefe e que a Suzuko derrote esse chefe logo. Então a Mika acaba acordando depois daquela lapada que ela acabou levando. Do jeito, a Mika tá com uma bela dor de cabeça. Então o Léo fala que finalmente você acordou, que ele tá bastante feliz por causa disso. Então a Mika pergunta o que aconteceu com o monstro. Então o Léo fala que ele correu para longe graças a você, Onesama. A Mika acaba ficando sem entender nada do que aconteceu. A Mika fala que não se lembra bem, mas fala que tanto faz, dependendo como o monstro foi embora. Então a Mika acaba se levantando e fala que é perigoso ficar aí, perdido por um lugar bastante seguro agora. Então o Léo pensa que finalmente do jeito que ele planejou. A Mika fala: aliás, qual é seu nome? Então o Léo pensa: eventualmente eles vão descobrir sobre a Suzuko, mas por enquanto eu vou esconder meu verdadeiro nome. Então ela acaba dando um nome falso para a Mika e pergunta qual é o nome dela. Então aqui a Mika falando seu nome completo e fala para ele que ele só pode chamar ela de Mika se quiser. Acaba estendendo a mão e fala: levante, vamos sair daqui agora. Ela estica sua mão e fala: é um prazer conhecê-lo, Mika. Então a Suzuki se pergunta o que é isso que eles estão fazendo. É um cor bastante familiar para ela, pelo jeito. Então Léo fala: Suzuki, siga a gente sem fazer barulho, com medo logo à frente. Pagou nos beijos, a Suzuki fala que tá. Então a Mika fala: Léo, não fique longe. Então o Léo fala que tá bom. Então a cena acaba nos cortando, parece que é por um depósito. E nesse depósito a equipe do Luca. Então o Luca acaba perguntando qual foi o relatório da missão deles. Ele pergunta que a equipe 3 e 4 encontraram ela. Então a equipe 3 e a equipe 4 fala que ainda não encontraram ela, que eles estão trabalhando nisso. Então o Lucas pergunta onde diabo tá essa garota. Com a cara bastante zangada, o Lucas fala para encontrar logo ela, porque se não fosse ela, essa equipe tá toda destruída agora. Então os flagrantes fala que entendido, que eles vão encontrar ela para ele se acalmar um pouco. Em seus pensamentos, o Lucas pensa que a habilidade da Mika é bastante poderosa. Então ele espera que ela esteja bem no lugar bastante seguro. Então lá atrás a Mika fala que não precisa mais procurar ela. Então a Mika fala: e aí, Luca? Com um sorriso na ponta outro, o Luca responde bastante agradecido que ela esteja bem. Então o Luca fala: bem-vindo de volta, Mika. Então o Luca pergunta para a Mika se esse garoto tá junto com ela, é o irmão dela. Então a Suzuko fala que pelo jeito o papai é o único que consegue me ver agora. Então a Mika fala que não é ele não. Então a Mika fala que só vê ele no meio do caminho. Então ela acaba se apresentando com outro nome para o Luca. Seus pensamentos, o Léo fala: quanto tempo, o Luca, senti tanta sua falta. Rapaz, é que eu tô achando que esse protagonista é, né? O Léo pergunta para o Lucas se ele pode se juntar ao grupo. Então, o Lucas, apertando a mão do Léo, pode falar que pode sim. Já que você está com a Mika, você pode sim. Em seus pensamentos, o Lucas pensa que esse Tampi é bastante assustador com essa cara dele, bastante suspeito na opinião dele. Em seus pensamentos, o Lucas fala que ele vai usar sua habilidade exclusiva para descobrir a verdadeira identidade do protagonista, Léo. Porque nos mostra que a habilidade dele está analisando. Então o Léo está se perguntando se ele pode ajudar em alguma coisa para o Lucas, mas acaba dando fora sua verificação. Então o Lucas fala que é bom você estar motivado e na verdade eu me chamo Lucas, então você pode me chamar de chefe daqui agora em diante. Então quando o Lucas fala que inquisito falha ou impossível de identificar, então o Léo fala: certo, chefe. Então o Luca fica se perguntando que diabo tem esse cara porque não consegue ver a informação dele. Ele nos mostra que toda vez que o Luca tentou fazer isso deu falho.
Então o Lucas fica se perguntando que diabo de trabalho que ele vai dar pro Léo agora. Acaba deixando o Léo sem entender nada. Então o Lucas fica se perguntando que diabo tá acontecendo, porque tá dando falha. Então o Lucas acaba caindo de joelho no chão. Então o personagem pergunta que diabo tá acontecendo com o chefe dele. Aqui nos mostra que o Lucas tá com bastante dor de cabeça por ter usado tanto sua habilidade. Então o Léo pergunta se ele está bem. Então aqui o Lucas acaba vendo a Suzuko. Então a Suzuko fala assim, biblioteca, acaba dando um barulho de um susto no Lucas. Todo mundo fica sem entender nada do que aconteceu agora. Meu amigo pergunta se tem algo de errado com o Lucas. Então a Suzuko fala para o Léo que ele assustou ele só um pouco. Então o Léo pensa, então foi culpa da Suzuko disso. Acaba dando barulho de um som que todo mundo fica perguntando o que diabo aconteceu. Um monte de gente começa a correr, acontece a grande de uma explosão. Então o Lucas fala que pelo jeito as fábricas acabou de explodir. Então o Lucas fica perguntando o que diabo tá acontecendo agora. Então fica perguntando o que diabo, porque as aves estão se movendo no meio do fogo. Então a Suzuko pergunta para o Léo, papai, a gente devemos fugir. Então o Léo fala, espera um pouco aí, Suzuko. Então o Léo no seu pensamento acaba pensando, sua habilidade de detecção ainda está ativa. Pelo jeito os monstros estão bastante agitados. Então ele fica se perguntando se tem alguma coisa animando esses monstros. O Léo acaba olhando para o fogo e percebe que tipo de monstro é. Então o Léo fala, ei pessoal, me escutem por favor, todos saiam de perto do fogo. Então o Léo fala que vários Zonkou de level 3 árvores estão chegando para matar eles. Que não revela a aparência desses árvores level 3 que são de fogo mesmo, como o Léo falou. Então o Lucas fica se perguntando como o diabo o Léo sabia disso. O Lucas fica se perguntando como uma pessoa não identificada consegue esse tal de informação. Será se ele tá querendo se tornar um salvador igual eu? É que nos mostra a imaginação do Lucas, que pelo jeito ele tá pensando que o protagonista, o Léo, quer pegar o lugar dele. O Lucas fica se perguntando se o Léo acabou de testar ele pra ver se ele soubesse que monstro era mesmo. Com isso, como o Lucas não respondeu, ele tá pensando que o Léo vai pegar o lugar dele como líder do grupo. O Lucas acabou de abrir a notificação do seu jogo e percebe que o bônus continua aumentando. Então o Lucas vai apertando confirmar o bônus dele. O Lucas faz perguntar se ele pretende roubar o bônus dele também ao lugar dele como líder. Então o Lucas especifica que cada masmorra só pode ter um salvador. O Lucas fala que vai fazer ele se arrepender de ter entrado na masmorra dele, que foi o Léo que entrou. Então o Lucas fala pros figurantes para seguirem a ordem dele e começar a contra-atacar. Então a minha manda o Lucas ter cuidado, mas o Lucas acaba sendo acertado por um dos monstros. Então depois disso acontece uma grande de uma explosão, que acaba deixando todo mundo assustado com isso. Então a minha fala que não pode contar com o Lucas e nem com os outros, e também ela tá chegando no seu limite. Então a minha manda o Léo tirar todos daí, porque tem que dar um jeito de escapar eles. Então depois disso a minha pegando o pescoço do Léo pergunta se ele entendeu, então ele fala que ok. Então o Léo pensa que tem coisa estranha, mesmo com a maldição dele sendo reduzida, né, tá parecendo um monstro de levels mais alto ainda. Então depois disso a cena nos mostra que o Léo e a Mia estão cercados por vários monstros tipo 3 de árvores. Os monstros estão partindo pra cima deles dois. Então a Mia joga o Léo pro lado e manda ele se apressar logo. Então o Léo fala mesmo que você me diga pra correr, mas ele não tem medo de falar, porque pelo jeito a Suzuki não tá mais se aguentando. Então depois disso a Suzuki acaba sendo seu esconderijo de partir pra cima dos monstros tipo fogo aí. Vai bater de frente com eles pelo jeito de verdade. Então a minha fala, esse é o mesmo monstro de antes, não é Léo. Nos mostra que a Suzuki tá bastante feliz devorando esses monstros aí, tipo fogo. Então o Léo fica pensando, mesmo com a Suzuki com seu papai do lado dele, fica mais interessado do que com esse monstro do que com ele mesmo. Acaba percebendo que essa maldição ficou mais forte de novo. Então o Léo acaba percebendo que ele ganhou mais outra habilidade do monstro que a Suzuki devorou. O Léo fica se perguntando se os outros monstros também veem ele como o papai deles. Então o Léo fala que não, que eles são só monstros, não são chefes ainda, então eles são estúpidos. Então o Léo pensa se ele pode controlar os outros monstros tipo chefes e também pode controlar o monstro que tá agora, que é dessa floresta negra. Fica se perguntando se a maldição será quebrar se ele fizer isso. Então depois disso a Mia bota uma mão no ombro do Léo. Então a Mia fala que esse lugar é perigoso, pra ele fugir quando tem tempo, com um lugar seguro. Mas o Léo fala para a Mia que agora é a chance deles. E acaba deixando sem entender nada com essa situação toda. Então ele fala como um monstro distante agora que ele vai tentar lutar contra o chefe para derrotar ele. Nesse pensamento o Léo pensa que isso é uma aposta bastante arriscada. Então o Léo fala para a Mia que provavelmente o Lucas deve saber a localização do chefe. O Léo faz se os monstros lá continuarem desse jeito, eles não vão ter a menor chance. Então a Mia fala certo, então vamos atrás do Lucas. Então a Mia cai pegando o Léo pelo pescoço e fala, então vamos logo. Então depois disso ela sai carregando ele correndo. Depois de acender os cortes para um monstro que é o líder da floresta negra aí. Ela fala, então você está por perto, papai. O monstro fica feliz porque finalmente encontrou, parece que foi o protagonista. Então, pelo jeito o Lucas acabou encontrando o chefe do monstro. Então os outros ficam animados porque finalmente eles encontraram ele. Então o Lucas fala quando os monstros menores estão cuidando dos outros figurantes, o Lucas vai entrar para tentar derrotar o chefe. Falando em comparação ao Ozer, ninguém lá do Léo, ele é mais focado nos bônus da masmorra. Então depois disso os outros figurantes começam a reclamar de dor de cabeça. Então o Lucas fica se perguntando o que diabo tá acontecendo agora. Então aqui nos mostra que os outros figurantes foram tudo controlado pelos monstros, foram controlados. Então os outros figurantes se perguntando o que diabo tá acontecendo, isso não era pra ser uma masmorra de rank é? Então o Lucas manda eles não entrar em pânico, mas nos seus pensamentos o Lucas pensa que tem que ficar mais calmo ainda. Então o Lucas fala que a dificuldade só aumentou mais um pouco, para ele ir logo pra cima desses monstros. Então um dos figurantes pergunta para o Lucas se ele tem alguma chance contra
essas árvores mesmo. Então o Lucas fica se perguntando que diabo desse figurante que ele acha quem ele é. Então depois disso o Lucas acaba degolando nesse figurante. Acaba chamando ele de idiota. Então o sistema acaba mandando notificação pro Lucas para ele ganhar mais bônus fazendo o stream nesse figurante do que matando os próprios monstros. Então os outros figurantes se perguntam que diabo o Lucas Sama acabou de fazer agora. Então o Lucas fica impressionado com o tanto de bônus que ele conseguiu só por matar um simples figurante. Então ele fica se perguntando quanto ele vai ganhar por matar todos eles que estão aí. Então, depois de acender as costas para o Léo e para a Mika dizendo que eles finalmente chegaram. Então a Mika fala que sim. Então a Mika fala que sem sombra de dúvida esse é o lugar que eles estão mesmo. Onde é o tal lugar onde está o monstro, o chefe. Então depois disso a Mika e o Léo acabam escutando os olhos dos figurantes correndo com medo. Então depois disso a Mika acaba em direção onde eles estão. A Mika acaba se surpreendendo que vê o Lucas segurando os figurantes. Então a Mika fala, Lucas? Então o Lucas fala, então tá você. Então a Mika pergunta o que o Lucas está fazendo. Então o Lucas fala que você entendeu errado, Mika. Então a Mika fala que você prometeu que a gente ia nem passar uma morra junto e não matar os seus aliados. Você está ficando louco, é, Lucas? Então o Lucas fala para a Mika que esses que são os que enlouqueceram. Então ele pergunta para ela se não tá sentindo o cheiro do aroma das flores. A Mika pergunta o que isso tem a ver. Então o Lucas explica, se ele cheirar isso, ela vai se tornar um lacaio do chefe. Então por isso que ele matou eles. O Lucas acaba entregando a sua espada para a Mika e fala que ele também se tornou um lacaio para ela acabar com ele. Então a Mika acaba se perguntando como diabo isso chegou a isso. Então a Mika pergunta para o Lucas se ele não pode matar esse chefe primeiro. Então o Lucas fala que é impossível. Então a Mika fala, você não é um jogador do beta, você não estava confiando em alguns dias atrás, não desista, Lucas. Então o Lucas fala, se você não vai matar, então só tem um único jeito. A Mika pergunta qual é. Então depois disso o Lucas revela o verdadeiro motivo que vai matar ela. Depois disso o Lucas acaba pegando suas espada e tacando certo no peito da amiga e acaba fazendo ela cair no chão com tudo. Então o Lucas fala que é só um NPC estúpido, que ela vai primeiro servir alguma coisa agora. Então a Mika fala que pelo jeito o Lucas ficou doido. Então aqui o Lucas revela o verdadeiro motivo por ter salvo ela. Então o Lucas fala que pena, Mika, pelo menos você conseguiu cumprir seu último papel agora. Então o Lucas começa a extrair os poderes da Mika. Então o Lucas fica impressionado porque acabou recebendo uma carta de level SS. Então portanto fala que aguente mais um pouco, Mika. Então o Lucas fala que então essa voz. Então o Léo pergunta para o Lucas que toda a bagunça essa que tá acontecendo agora. Então o Léo pergunta para o Lucas se ele chegou em uma péssima hora. O Lucas responde que ele chegou na hora boa mesmo. Então ele pergunta o que ele quer. Então o Léo pergunta para o Lucas do que ele tá falando. Então o Lucas fala, se fazer de idiota não vai adiantar muita coisa não, porque eu atuo muito mais melhor do que você, Léo. O Lucas manda o Léo não ficar tão tenso. Seus pensamentos, o Léo se pergunta porque o Lucas tá com esse comportamento bastante estranho. Seus pensamentos, o Léo ainda se pergunta que ele se sente mal pela Mika, mas ele tem que sair daí vivo. O Lucas usa seus poderes e fala que o Léo não vai sair daí de jeito nenhum. Então o Lucas fala para o Léo que ele prendeu ele na sua força de vontade. Então o Léo fica se perguntando como o Lucas conseguiu adquirir isso tão cedo. Então o Lucas fala para o Léo que ele tinha quase certeza que o Léo queria roubar a posição dele. Então ele fala, mais que diria que você não se importava nem com a habilidade rank S da Mika. Em seus pensamentos o Léo fica perguntando que diabo que o Lucas tá falando. Eu não sabia que a Mika tinha uma habilidade rank S. Então o Lucas fala o motivo da dungeon ter ficado mais difícil porque os dois voltaram no tempo. Então eles são dois salvadores. Ele pergunta, foi você que aumentou a dificuldade, não foi Léo? Ele fica bastante surpreso que pelo jeito o Lucas é um viajante do tempo também. Então ele fica surpreso que pelo jeito tem vários viajantes do tempo. Então mas vários pensamentos do Léo, mas não vou resumir tudo porque dá bastante trabalho, vai dar, viu? Então o Lucas pergunta para o Léo qual é o objetivo dele na masmorra dele. Em seus pensamentos o Léo pensa que de qualquer jeito o Lucas vai matar ele, então tem que esperar até a Suzuko se recuperar. Então o Léo acaba dando um sorriso assim, então o Léo começa a inventar dizendo que ele, então você descobre meu plano, não foi Lucas. Então o Lucas fala, finalmente estão falando da mesma língua, Léo. Então a partir daqui o Léo começa a inventar uma desculpa dizendo que ele entrou aqui nessa masmorra para dar a habilidade para o Lucas, para ficar mais difícil para ele. Foi até tanto que a própria Mika ficou zangada pensando que ele fez isso de verdade. Então depois disso o Lucas acaba pegando a habilidade da Mika e acaba usando ele mesmo, que acaba finalmente conseguindo usar ela. Acaba ficando surpreso que ele conseguiu usar a habilidade dela. Então o Léo chama o Lucas para fazer uma aliança para ele poder derrotar logo o chefe dessa masmorra. Mas o Lucas acaba recusando e fala que ele vai derrotar esses monstros sozinho. Mas antes disso o Lucas vai dar um fim no Léo. Depois disso o Lucas acaba passando por cima do Léo, então acontece uma grande explosão. Então o Lucas Sama fica pedindo para a criatura soltar ele logo porque ele tá com muita raiva. O Lucas Sama fala, pare com isso, eu sou o Salvador, você não sabia disso? Fazendo um birro, o Lucas Sama fala, me solta agora, seu monstro. A Suzuko fala que a Suzuko não precisa de um salvador, que ela foi encontrar o papai dela. O Lucas Sama fala, então papai, o que é isso? Então calma, não me diga. Você não é? Com a cara de sorridente, o Léo aí fala que sim, que é o papai dela. O Lucas Sama fala, vai se ferrar, então agora eu vou cooperar com o vovô, então por favor me solta. A Suzuko bem irritada começa a dar vários socos no Léo, falando que o papai não é idiota. O jeito de tanta pancada que a Suzuko não nele, o Léo foi lá por jogar no Vasco como atacante. Então a Suzuko fala, papai, eu posso ir para a cama agora, então o Léo fala que não ainda. Te disse pra limpar essa horda de monstro que tá ali, então a Suzuko fala que ok. A Suzuko começa a devorar esse monstro, então o Léo se pergunta, mesmo assim, quanto ainda falta desse monstro para terminar. Então o Léo pensa, pelo lado bom, eles ainda não encontraram esse monstro que tá aí, que é o
líder deles. Enquanto é melhor dar o pé daqui logo. O Léo vai tentar ver reparar se a Mika ainda tá viva. Então ele pergunta: "Ei, Mika, você está bem?" Mas ele fica se perguntando por que ela não tá respondendo com ele. Rapaz, ela teve seus poderes extraídos, né? Teve uma faca atravessando o peito dela, então vai ser difícil ela falar tão cedo. Então o Léo acaba olhando pro lado e percebe que a Suzuko tá caindo perto dele. A Suzuko fala: "Papai, eu tô com muito soninho." Então depois a Suzuko acaba abraçando o Léo e acaba cochilando. O Léo fica se perguntando o que tá acontecendo com a Suzuko, porque ela acabou caindo no sono. E não foi só ela não, porque os monstros que estavam perto acabaram caindo também no sono. Eu acabo percebendo que também até sua maldição acabou desaparecendo. Depois disso, várias árvores começam a se mexer. Então o monstro fala: "Por não só afetar por mim." Então isso explica porque essa aquela garotinha tá te chamando de papai. Então nessa voz o Léo percebe que é o líder da Floresta Negra. Então o Léo acaba conseguindo uma habilidade de furtividade. Então o líder da Floresta Negra começa a sorrir dizendo que os dois são as presas dela. O líder da Floresta Negra tenta pegar os dois, mas o Léo consegue escapar, mas ela consegue pegar a Suzuko. O Léo acaba pensando que ele consegue escapar, mas a Suzuko não vai conseguir. Então o líder da Floresta Negra fala que ele não pode escapar dela, sabia? Então o Léo fica se perguntando que ela é incontrolável mesmo na furtividade. Então ela explica que todas as plantas aí são os olhos dela. Então ela explica que a fragrância que ele inalou das plantas também são parte dela, então não consegue achar onde ele está. Então o Léo fica se perguntando fragrâncias da onde. Seus pensamentos, o Léo ainda fica se perguntando que ele não será capaz de escapar dessa monstro mesmo não. O Léo pergunta para o monstro o que ela quer. O monstro fala: "Você pode olhar para a Suzuko, mesmo dormindo ela é muito linda. A viu como forte como eu, então acaba dando uma lambida na Suzuko." Não é muito específico em relação à sua comida. O Léo pergunta que o objetivo dela é devorar a Suzuko. O Léo fica se perguntando desde o começo ela estava interessada na Suzuko e não dele. O monstro fala que ele tá certo. Antes disso ela conseguiu comer o olho da Suzuko, por isso que ela ficou inteligente desse jeito. O líder da Força fala que tem que continuar evoluindo para conseguir a proteção dele. Então o Léo pergunta se ele é um humano. Acaba deixando o monstro bastante zangado. Ela fala que ele não é como ele, que ele que criou eles é o deus dos monstros aí. Então o monstro aponta para o Léo dizendo que ele é um impostor só porque ele só tem um monstro controlando. Então o Léo fica falando impostor. Então ela descobriu que eu não sou o mesmo dono da Suzuko. O monstro fala que assim a Suzuko sendo filha dele, ela te chama de papai. Então ela não entende por que isso está acontecendo. O monstro fala em pensar que você consegue controlar o monstro, então você quer ser igual ao papai, né? Então o Léo fala: "Talvez o motivo de eu ter sido criado é pra eu conseguir controlar os monstros igual você." O Léo fala, se juntando um monstro, dizendo que você só queria comer, então por que não me avisou logo? O monstro acaba dando uma gargalhada, dizendo como esperado. O monstro fala: "Se você se tornar meu escravo, a Suzuko não terá que morrer." Então o Léo fala que isso é uma boa oferta, então apontando o dedo, o Léo fala que recusa. Opa, galera, esse daqui é o fim do resumo dessa obra aqui no canal. Porque ainda a Scan que tava traduzindo, ela não traduziu tudo. Eu não sei quando a Scan vai conseguir traduzir. Mas na gringa tem mais de 40 capítulos já traduzidos na gringa, né? E talvez um dia a Scan que tava trazendo essa obra aqui voltar a traduzir, talvez eu traga ela pro canal de novo, viu? Eu posso tentar dar um jeito de traduzir para o canal, viu? Só uns capítulos sobrando pra ver se eu consigo fechar a história. Vou dar uma olhada nisso aqui, mas com calma. Então até o próximo resumo, pessoal.